Galera, então é o seguinte, eu percebo, né, acompanhando diversos alunos mesmo, que vocês ficam perdidos em quando finalizar o book. Eu vejo dois cenários, né, óbvios. Gente que passa do limite no book, então passou do limite, foi e tal, ou não chega no limite no book, não chega. E aí o que acontece? Os dois não permitem a tua evolução num longo prazo como deveria. Pensando em evolução, já clica no gostei, se inscreva no canal, porque agora eu vou te ensinar quando você consegue parar o seu book, quando que é o ideal. E o primeiro ponto que eu vejo, tá, acompanhando alunos, às vezes a cabeça da gente faz a gente errar. Mas eu vou tentar adestrar mentalmente você para que você não se vença isso. Bom, pessoal, o que a gente fala de percentual de gordura máximo de saúde? Para homem, 18%, para mulher, mais ou menos 26%. Então, se a gente entende esses valores podem ser entendidos como teto. Então, eu bati nisso, eu finalizo o book? Sim, só que às vezes você pode ser que precise passar um pouquinho ou terminar um pouquinho antes. E a gente vai entender isso daqui agora. A princípio, leve o seu book até 18%. 20% de gordura para homens, 26%, 28% para as mulheres. Só que, se você for fazer um monitoramento, por exemplo, da sensibilidade à insulina, que você vai ver através do Roma-IR, ou simplesmente você pode ver insulina e glicemia. Se a sua insulina estiver alta e a glicemia estiver alta, você está com uma sensibilidade à insulina ruim. Mas se você tiver com a sensibilidade à insulina ruim, não vai adiantar você fazer mais bulk, porque você vai começar a ganhar gordura sem ganhar massa muscular. Eu faço com os meus alunos um acompanhamento semanal. E isso é extremamente importante, porque através desse acompanhamento semanal, lógico, isso para me criar isso foram anos e anos e anos. Mas eu posso aqui dar uma ideia para você conseguir tentar monitorar isso em casa. Então fica inviável eu pedir para um aluno meu tirar exame de sangue a cada 2 semanas. Né? Então, como que eu sei que meu aluno está ganhando gordura? Eu peço para os meus alunos atualizarem semanalmente medidas e peso. Vamos dizer que essa medida de cintura abdominal cresce e a do braço não sai do lugar. A do braço é uma medida magra, a da panturrilha é uma medida magra. Então eu vou ver as medidas magras e gordas, abdômen, glúteos. Se essas medidas sobem demais e as outras não, provavelmente esse indivíduo está ganhando mais gordura do que massa muscular. Não sempre. Vamos dizer que eu estou trabalhando com uma menina e eu estou fazendo um foco em glúteos nela, porque eu preciso melhorar os glúteos dela. Na verdade, ela que precisa melhorar os glúteos dela, né? Eu preciso só fazer o meu trabalho. E aí, lógico que eu espero um ganho de medida um pouco diferenciado. Então, isso aqui que eu estou dando para vocês é uma coisa genérica. Tá? Vocês têm que pegar isso aqui e raciocinar. Ok, então se eu percebo isso, não está compensando fazer o bulk, porque eu estou ganhando só gordura. Nesse caso, eu vou virar a chave antes. Eu vou fazer um processo de cutting talvez um pouquinho mais curto e com isso eu vou recuperar a sensibilidade à insulina, reduzir um pouquinho o percentual de gordura e beleza. E por que isso acontece, galera, da sensibilidade à insulina ficar ruim? Porque o carboidrato alto na nossa alimentação, mesmo que seja limpo, ele piora a sensibilidade à insulina. O ganho de gordura, a gordura, ela funciona como, como uma glândula endócrina. Até tem uma revisão muito legal que vocês podem procurar no Google Acadêmico, que é adipócito como glândula endócrina. Vocês vão ver o tanto de coisas, de hormônios, que a gordura, que o adipócito, pode secretar. E vários fazem mal para a nossa saúde, por isso que a obesidade é sim um problema. Você pode se aceitar gordo, não tenho nada contra isso. Mas que a sua qualidade de vida é menor e a sua expectativa de vida é menor, isso é evidente. Então, longe de mim ser gordofóbico, nem nada disso, até porque o meu histórico com obesidade vocês sabem bem, eu fui obeso. Mas essa coisa da aceitação nós temos que tomar muito cuidado, porque não é saudável. Ponto final. Ah, mas eu tirei exame e estou bem. Um fumante também pode tirar exame e está bem, mas ele não está saudável. Ele está com um estilo de vida não saudável. Então, se você passa com esse percentual muito alto, você começa a secretar hormônios que favorecem o ganho de gordura. Então, quanto mais gordo você é, mais gordo você tende a se tornar. É uma bola de neve. Logo,
O bulk você vai levar até esse percentual de gordura ou até a resposta ser aversiva. E quando eu dou esses valores para vocês, eu quero que vocês entendam uma coisa. São valores genéricos. Eu vou problematizar agora. Eu vou trabalhar com um aluno meu que tem 1,70 m e 60 quilos, homem. Ele é um indivíduo magro, acho que todo mundo concorda, só que o percentual de gordura dele está 25%. Pode acontecer isso? Pode. E aí? Esse cara faz bulk ou faz cut? Se você respondeu bulk, você está certo. Porque apesar dele ter o percentual de gordura alto, ele é um indivíduo que não tem muita gordura corporal. Porque se ele pesasse 100 quilos com 10 quilos de gordura, ele teria 10% de gordura. Beleza? Vamos trazer ele para 50 quilos, mas com a mesma quantidade de gordura corporal? Então ele teria 20% de gordura, porque 10 quilos em 50 quilos é 20%. E é o mesmo tanto de gordura corporal. Então esse indivíduo ele pode ter 25% de gordura e o rosto dele ser fino, e é o que normalmente acontece. Ou seja, é um indicativo que ele não tem muita gordura corporal, só que percentualmente representa muito, porque ele não tem massa muscular. Se ele não tem massa muscular, ele vai fazer o quê? Vai fazer bulk. Então ele vai entrar num processo de bulk e fazendo bulk, o percentual de gordura dele vai descer. Lógico, porque, vamos fazer o inverso agora? Ele tinha 20% de gordura corporal com 50 quilos, ele tinha 10 quilos de gordura. Se ele fizer um bulk e for para 100 quilos, vai dizer que eu quero fazer esse bulk aí, Leandrão. Eu também quero, mas é só a título de exemplo. É só um supositório, uma suposição. Então, indo até os 100 quilos, com a mesma gordura, ele reduziu 10% de gordura. Lembre-se que meus exemplos são grotescos para que você aprenda. Tá? Não é tão exagerado assim na prática. Mas eu acredito que você entendeu que ele de 60 quilos, se subir para 70, sem ganhar gordura, percentualmente ele já abaixa, porque ele ganha 10 quilos de massa magra. E é muito normal isso acontecer. Desde que ele faça aeróbicos. Então o nível de gordura alto, o nível de carboidrato alto, o próprio bulk leva a gente à piora da sensibilidade à insulina, e isso é muito mal. Porém, quando se faz aeróbicos no bulk, você melhora a sensibilidade à insulina, fator determinante para que você prolongue esse bulk. E por que eu estou falando isso? Porque pode ser que, com esses números genéricos que eu dei, estou trabalhando com uma aluna minha e ela bateu os 26%, que em tese deveria se começar um cut. Só que ela foi uma aluna que comeu limpinho, fez certinho, fez o cardio dela bacana. Então, quando ela esbarra nessa porcentagem, ela ainda está muito boa para fazer mais um pouco de bulk. E aí, eu vendo essa resposta, vendo que ela está ganhando massa muscular, eu começo a prolongar esse processo. E por que eu deveria fazer isso? Porque, pessoal, quanto mais tempo em bulk você ficar, maior quantidade de massa muscular, no mesmo tempo você vai ganhar. Porque quando você entra em déficit calórico, o seu ganho de massa muscular ou para, ou perde, né? Ou se ganhar, ganha muito pouquinho em relação ao que poderia ser com o carboidrato. Tanto é que vocês podem ver atletas de fisiculturismo. Quando eles querem chegar diferente no palco, muitos falam assim, ó, galera, é 2 anos sem subir no palco. Por quê? Não quer dizer que ele não quer 2 anos subir no palco. Ele vai ficar 2 anos sem déficit calórico, pelo menos agressivo, para conseguir evoluir, ganhar volume, maturidade, para quando secar, ter um novo patamar para apresentar. Por isso que se você faz o seu bulk muito curto, e aqui eu vou deixar uma dica de ouro, dá uma monitorada nos teus resultados, no teu percentual de gordura, muito antes de atender os seus desejos. E eu acho que esse que é um grande lance da própria assessoria do meu trabalho. O aluno vem falando, Leandrão, eu quero fazer um cut. Se ele tivesse sozinho, ele ia fazer. E ele ia errar. E eu não deixo. Eu falo, não, agora não é o momento. Eu sei que você está insatisfeito, eu também sou marombeiro, até que não parece, né? Mas eu também sou marombeiro. E eu sei que o percentual de gordura, ainda mais para um ex-obeso, é muito ruim. Só que eu vou segurar a mão dele e falar, você não vai fazer agora, você vai continuar no bulk, porque vai valer a pena lá na frente. Quando ele me escuta, ele tem esse sucesso. Humildemente falando, lógico, mas é meio que óbvio que o que eu faço há 10 anos eu não vou meter meu aluno em furada. Agora, uma coisa muito importante, pessoal, quando vocês finalizam o bulk,
e vocês vão entrar no cut, se vocês errarem nesse momento, vocês vão colocar tudo a perder. Eu já vi gente desperdiçar um book inteiro porque virou a chave errada no cut. E essa é outra orientação da sua assessoria que eu vou ter que contratar agora, Leandro, porque tem que ter uma vendinha no final do vídeo, né? Não, aqui não, irmão, aqui você me conhece. Tem um vídeo aqui que eu expliquei como você faz esse processo de virada de chave, né, de bulk para cut, sem colocar tudo a perder.